Nesse vídeo eu vou falar minha visão do porquê que eu acredito que não existam erros. Vamos lá, primeiramente, existem dois erros, que são os erros graves e os erros não graves. Os erros não graves são algo que acontecem, até porque errar é humano, então a pessoa acaba errando alguma coisa, seja no trabalho, seja em algo que talvez não vá desencadear em algo muito grande. Então eu vou dar um exemplo, eu edito o vídeo, se eu acabar errando alguma coisa na edição, vai o vídeo com aquela edição errada, mas eu posso simplesmente reupar o vídeo com uma edição boa. Talvez eu errei ali num título de um vídeo, eu errei de alguma maneira que talvez não impacte tanto, né? Você, por exemplo, acabou pegando um produto errado no mercado. Esse tipo de erros são erros comuns e que acabam não afetando muito e até muitas vezes acabam passando despercebidos. E também tem os erros graves, que nada mais são aqueles erros que desencadeiam na sua vida, impactam a sua vida de uma forma talvez muito grande, né? Dá um efeito borboleta muito grande. Eu tô falando aqui de erros emocionais, talvez você tenha se decepcionado com alguém, se estressado, deixado, né, o seu espírito acabar tomar conta ali com o estresse, você estava muito raivoso e acabou tomando decisões erradas que não foram racionais e acabaram te levando para um caminho que você talvez não queria naquele momento. Isso são erros emocionais, erros que acontecem e que talvez impactem mais sua vida. Por exemplo, perder um emprego por alguma besteira que você acabou fazendo e se arrependeu, ou você abaixar sua qualidade de vida por tomar alguma decisão. Isso são erros graves. E esses erros graves, ainda assim, eu acredito que eles não são erros, tá? Porque errar também é caminho na minha visão. Então, por exemplo, normalmente tem dois tipos de pessoas. A pessoa que erra uma vez, errar a primeira vez, tudo bem, nós somos humanos. Errar a segunda vez, acontece. Errar 3 vezes é burrice. Pelo menos a mesma coisa. E o que eu tô querendo dizer com isso? Você precisa aprender a errar. Muitas pessoas erram, mas elas insistem no erro. Então a pessoa toma uma decisão equivocada, né? Acaba, por exemplo, tomando uma decisão de acabar consumindo algum produto que talvez não seja bom para a saúde dela e ela remói e tem aquele mesmo erro sempre. Então a pessoa ela não sai daquele ciclo, né, vicioso que seria talvez consumir um produto de mercado mesmo que tenha talvez alta quantidade de açúcar, gordura, ou você pode colocar até o exemplo de pessoas que são dependentes de químicas, elas continuam insistindo naquele erro. E você precisa errar da forma certa, que nada mais é que você ter visão e persistência no erro. As minhas maiores vitórias da minha vida foram errando, né? Eu, por exemplo, errei muitas e muitas vezes e sempre aprendi com os meus erros. E foi o que me trouxe até aqui. Então, como eu falei, reforço novamente, errar é caminho também. E o tempo que passa, né? O tempo passa. Aquele erro, ele vai acabar, né? Até porque os erros, eles passam por momentos e vai ter um momento que você vai esquecer aquele erro, mas você sempre tem que aprender com seus erros, principalmente os graves. Eu vou contar uma experiência da minha vida. Eu acabei indo numa festa de um amigo e eu comi um brownie. Naquele dia, eu tive uma experiência muito doida, porque eu achei que não ia bater, né? O efeito. E depois de um tempo, bateu. Só que bateu muito, né? E eu acabei não conseguindo correlacionar e pensar direito, até porque os níveis de THC no meu sangue subiram muito, então eu realmente não conseguia pensar. O meu cérebro passou ao meu coração, né? Que alguma coisa estava muito errada. Eu entrei em ansiedade. Depois eu fiquei com uma ansiedade elevada e depois eu entrei em pânico. Sim, eu entrei em pânico. E nesse momento, muita coisa mudou na minha vida. Inclusive, talvez eu não estaria gravando esse vídeo aqui pra vocês se eu não tivesse tido essa experiência. Que pra mim foi um erro, mas foi o que me trouxe até aqui. Porque nesse dia, eu lembro que eu tive uma percepção da vida muito grande. Porque eu descobri que de fato o nosso cérebro ele tem um poder extraordinário, porque nada mais é a ansiedade que você pensar muito no futuro, você achar que realmente alguma coisa talvez ruim vá acontecer, você fica pensando a turbilhão de várias coisas que podem acontecer, e o seu cérebro ele é condicionado a isso, você condiciona ele a ficar pensando em talvez coisas ruins e você gera uma ansiedade. O pânico ele é diferente, né? Pelo menos a minha experiência é essa, tá? Talvez eu possa estar falando errado, mas o pânico nada mais é que você não ter uma ansiedade tipo, meu Deus, eu vou morrer, não sei o que, mas o pânico é como se você já tivesse certeza disso. Então você fica em estado de pânico porque você já sabe que aquilo vai acontecer. Então seu cérebro, mano, seu coração tá 1000, meu coração tava batendo a 180 batimentos cardíacos por minuto, né? Uma parada assim, BPM, e tava muito louco. Foi uma experiência muito doida, porque realmente essa experiência mudou minha vida. Depois desse dia eu falei, cara, o nosso cérebro é muito mais poderoso. Então eu gerei empatia pelas pessoas que talvez passassem por isso e passam, e eu tenho vários amigos que já passaram por esses momentos, passam até hoje, né? A ansiedade hoje afeta muita gente.
gente, e tem estudos aí que revelam que daqui pra frente ansiedade, depressão e esse tipo de doença que muitas vezes no passado era tido como algo que talvez fosse mentira ou algo que não faz tanta importância, mas que hoje a gente tem muitas pessoas passando por esses momentos. E eu comecei a ter mais empatia por essas pessoas. Eu vi o nosso cérebro é mais poderoso. Eu passei por essa experiência e também eu descobri que o nosso cérebro é muito mais poderoso e a gente consegue condicionar ele para fazer literalmente qualquer coisa. Tudo que a gente quiser a gente consegue conquistar. Então o errar é caminho. Eu pelo menos vejo dessa forma. E o tempo passa ao nosso favor. Então nós ficamos cada vez mais e mais afiados com o tempo, a gente fica cada vez melhor, igual o vinho mesmo, com o tempo, principalmente se você vê os seus erros com clareza, com visão. E nada mais é que você fazer exatamente o que eu fiz. Eu vi aquela experiência não como algo ruim, até porque no momento ali que eu passei eu falei, cara, o que foi aquilo, né? Por que que eu cheguei nesse ponto? Por que que o meu cérebro pensava dessa forma naquele momento? Então eu comecei a discernir as informações de uma forma diferente. Então comecei a estudar muito sobre o THC, o que que ele faz no nosso cérebro, CDB, como que funciona, né? O funcionamento geral de dopamina, endorfina, serotonina e realmente o funcionamento da nossa farmácia, né, cerebral que a gente tem aqui, como que você consegue usar isso ao seu favor. Não que eu seja um especialista, eu não tô falando isso pra vocês, mas eu tive o interesse genuíno de ir lá e buscar essa informação. E isso por si só é muito um ato de coragem, né? Eu particularmente vejo os erros dessa forma. Se você filtrar, né? Se você vê algo que você vê como um erro grave, tenta filtrar ele, vê o que você consegue corrigir dessa estrada que talvez você tenha tomado, porque eu acredito que essa experiência por si só pode sim te ensinar uma coisa muito grande e talvez essa possa ser a sua virada de chave para você talvez ver o mundo de outra forma, ter experiências novas e realmente ver aquilo como algo positivo. Até porque tudo depende do que a gente pensa. Nada é intrinsecamente bom ou ruim, né? Tudo depende do que a gente pensa. Então essa frase do Shakespeare em si só já mostra o quão nosso cérebro é poderoso e o quanto ele impacta nas nossas influências e como a gente vê tudo que acontece ao nosso redor. Então vai tudo da interpretação que você tem sobre o mundo. Pelo menos eu vejo dessa forma. Deixa o like, se inscreve, comenta aí, mano, suas experiências com seus erros. Se você acha realmente que foram positivos, talvez muito negativos e que talvez, né? Eu quero saber a opinião de vocês, quero saber a experiência que vocês tiveram com isso. E é isso.